Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém. É um prazer ter você aqui. Se gostar, volte sempre e traga mais 10 contigo, amém. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por você ter sede em ouvir a palavra de Deus, porque a única maneira de estarmos de pé perante as dificuldades é nos curvando perante a grandeza de Deus, ou seja, dobrando os nossos joelhos e examinando a Sagrada Escritura, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e também quando ouvimos a libertação, porque a minha palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, amém? Mas sem mais delongas, peço de que você abra junto comigo a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo do 1 a seguir. A epígrafe do texto diz o seguinte: o azeite da viúva. Uma história bastante conhecida de cada um de nós. A mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora, o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu Eliseu: como poderei ajudar-te? Dize-me o que tu tens em casa. Disse ela: tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas, o separe aos que estiverem cheias. Foi embora e fechou a porta, e sobre si e seus filhos, esses lhe traziam as vasilhas e elas as enchiam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela ao seu filho: traze-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do que sobrar. Amém? Vamos orar. Pai, te damos graças pela tua fidelidade soberana. Te louvamos porque a tua palavra é importante neste momento. É a maior profecia dos dias atuais, é a tua palavra. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, fala conosco. Amém e amém. Amados, uma palavra bastante conhecida de cada um de nós, porém, a palavra vai nos dizer de que ela é nova a cada manhã. A gente pode pregar 10 vezes, inúmeras vezes, mas sempre o Senhor vai nos dar uma interpretação diferente. Porque quem fala não é o homem, é o Deus do homem, o Deus que, por graça, favor e merecido, se utiliza do homem. Nunca ache que o mérito é meu, ou que eu falo bonito, não é Deus. Tudo isso é a graça de Deus em minha vida. E quando a gente medita nesse contexto bíblico, nós percebemos de que, na maioria de algumas situações, a gente vai ver que tudo andava bem, tudo estava bem, tudo andava de acordo com os conformes. Isso aconteceu com a irmã Ana, que o arco do forte foi quebrado. Isso aconteceu com a outra viúva, aconteceu com a viúva de Naim, e perder, na verdade, ninguém quer. Nós vamos entender de que o marido desta viúva, desta mulher, ele servia a Deus, ele tinha temor ao Senhor, e ele era um dos filhos, glória a Deus, um dos filhos dos discípulos. A mulher de um dos discípulos
dos profetas, ou seja, o marido desta mulher era discípulo de Eliseu, era aluno, era ajudante, era aprendiz. Discípulo quer dizer aprendiz. E quando eu olho para esta palavra, eu começo a entender de que este homem não sabia, até porque ninguém sabe o dia de amanhã. E de repente ela passa por uma situação que ninguém quer passar. Ela perde o seu marido. E como se não bastasse apenas perder o marido, ela agora tem o dilema de que o marido deixou uma dívida. O marido deixou algo para ser pago e naquele tempo as viúvas não trabalhavam. Hoje em dia a mulher trabalha. Naquele tempo quem tinha que trabalhar era o seu filho para pagar a dívida. E o que é que ocorre? O marido morre e aquele que fora lá cobrar a dívida, o credor, ele chega lá e diz: olha, se você não tem condições de me pagar, eu tenho que levar os teus 2 filhos para serem meus escravos. E o que é que ocorre? Aquela mulher fica preocupada, porque tem momentos onde as quais a preocupação chega. E o que eu quero começar dizendo é, na hora da preocupação, qual a primeira porta que você vai pedir socorro? Será que é na porta da vizinha? Será que é na porta do vizinho? Ou é na porta da casa do Senhor? Ou é na presença, na igreja, no lugar onde o socorro é pronto lá? Quando eu olho para essa palavra, eu vejo que essa mulher tomou uma atitude correta. Qual? De buscar o homem de Deus, o profeta Eliseu, que naquele momento estava simbolizando a figura de Deus, estava representando Deus. Quando a gente está no acolcho, a gente está passando a prova, a primeira coisa que a gente vai buscar é a igreja. Mas quando está tudo bem, a gente se esquece de adorar. A gente muitas vezes não adora. Mas quando vem o acolcho, quando vem o estreito, quando vem a situação que muitas vezes requer de nós um equilíbrio, uma atitude, aí fica difícil. Mas, pois bem, continuando a palavra, ela chega, ela deixa lá os seus filhos, ela pede ao credor, diz: olha, me dá um tempo, me dê um tempo. A Bíblia não relata o tempo que foi dado para que aquela mulher fosse buscar um recurso em prol de pagar a dívida. Mas a Bíblia diz que ela pediu um tempo, o credor deu, e ela disse: olha, agora eu vou buscar quem de fato pode resolver. O profeta, o homem de Deus. Chegando lá, ela chega para o homem e diz: olha, ela conta a história, o meu marido era um dos discípulos teu, e ele temia o Senhor, só que o credor vem levar agora meus 2 filhos, porque o meu marido morreu, e agora? Eliseu olha para ela e diz: o que é que tu tens em casa? O que é que tu tens em casa? Eliseu podia muito bem dizer: olha, eu vou dar ajuda e chega lá você faz. Não, mas se o problema é na tua casa, o Senhor, Ele está indo hoje na tua casa, porque a honra de Deus tem que ser dentro da tua casa. Foi essa a palavra que o Senhor falara em meu coração, porque Ele vai dizer: olha, o que é que tu tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada, senão um pouco de azeite, uma vasilha de azeite. Ele disse: vai lá. Mas primeiro eu entendo uma coisa aqui. Ele estava dizendo para ela: se você tem intimidade com os teus vizinhos, se você tem vida no altar, se você prega e vive, se você vive em paz com os teus vizinhos, vai lá, pede vasilhas emprestadas. Imagina se esta viúva não fosse uma boa vizinha, como é muitos crentes hoje em dia, que não dá testemunho, que muitas vezes fala de todo mundo. Tá doendo, né? Tá doendo, mas é para te ensinar de que na verdade é tempo da gente ser bons cristãos e ser exemplo. Ela volta lá, pede para os filhos irem em cada porta pedir vasilha. Eu posso até imaginar a vizinhança dizendo: essa mulher eu acho que está doida. Porque
O marido morreu, ela agora está pedindo vasilha. Por quê? Às vezes ninguém entende o mistério de você com Deus e Deus contigo. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta. Mateus 6,6 fala disso. É tempo da gente buscar intimidade com Deus. E o que é que ocorreu? Quando ela obedeceu à voz do homem de Deus, do profeta Eliseu, o milagre ocorreu. Permita-me eu liberar outra palavra para você hoje, neste momento. Quando obedecemos à voz de Deus e tomamos uma atitude de fazer o que Deus tem determinado, o azeite vai se multiplicar. Aquela mulher ouve, quando ela começa a encher as vasilhas, aí o milagre acontece. O azeite é multiplicado. Azeite servia para lubrificar espadas, servia para remédio, medicação, servia para tantas coisas. Mas o azeite também simbolizava a presença do Espírito Santo. Como é que está o teu azeite no dia de hoje, para eu terminar esta palavra? Como é que está a tua reserva de azeite? Como é que está a tua lamparina movida à base de azeite? Como é que estará a presença de Deus na tua vida? Será que é por conta da desobediência? Ou será que você está como aquela mulher buscando milagre totalmente correto perante Deus, correta, e tem dito: Deus, eu tenho feito a tua vontade e nada tem acontecido, mas o Senhor está dizendo: eu vou fazer o milagre acontecer dentro da tua casa. E o que é que ocorreu? Quando o azeite, quando ela procurou, ela disse para o seu filho: cadê as vasilhas? Ele disse: acabou tudo, o azeite parou. O azeite só vai parar quando a bênção for completada. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele falaria e não o cumpriria? Amém. A mulher, após receber a vitória, o milagre, ela vai lá, confessa, agradece a Deus. Não seja como os 10 leprosos, que só um voltou para agradecer. Mas seja sempre grato a Deus em todas as circunstâncias. Em tudo dai graças. E o profeta disse: agora faz o seguinte: vendei o azeite e tu e teus filhos paga as dívidas e vive do resto. É melhor viver das sobras que Deus nos dá do que muitas vezes da prosperidade que o diabo muitas vezes nos oferece. É melhor viver aquilo que Deus tem para cada um de nós do que muitas vezes buscar algo maior que Deus não está no negócio. Foi isso que o Senhor falou no meu coração. Está preparado para receber o milagre? Eu vou profetizar na tua vida hoje como um profeta de Deus. Se prepara, porque o azeite vai descer. A vitória vai chegar. Mas seja grato a Deus em todas as situações. Amém. Este foi o Bíblia na Mão, Palavra no Fogão, te agradecendo pelo carinho e deixando para você a paz do Senhor. Amém e amém, Jesus.